A Igreja Evangélica Congregação de Cristo traz para você uma mensagem nova, uma mensagem da vida, uma mensagem que vai transformar a sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades em primeira mão. Não se esqueça de colocar o seu like e ajude-nos a compartilhar para o crescimento do canal. Assim diz a palavra do Senhor: arrependai-vos, pois, e convertai-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nesta manhã, ela nos fala do arrependimento e da conversão. Ela diz: arrependai-vos, pois, e convertai-vos ao Senhor. Assim será apagados os vossos pecados e virá o tempo de refrigério por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas o que acontece? Muitos de nós queremos nos arrepender, mas não queremos nos converter. Muitos de nós queremos a Jesus, mas não queremos deixar o pecado. Diz: arrependai-vos, pois, e convertai-vos a Jesus. Amém. É necessário que nós nos arrependamos de verdade e nos convertamos a Jesus, para que os nossos pecados sejam apagados e venha um tempo de refrigério. É necessário que nós deixemos a mentira. É necessário que nós deixemos a fofoca. É necessário que nós deixemos a idolatria. É necessário que nós deixemos tudo que é pecado, para que o nosso pecado seja apagado. Mas muitos de nós arrependem-se, mas não querem converter-se. A palavra ela nos ensina que arrependimento sem conversão não é arrependimento, mas peso de consciência. Porque o teu pecado, ele te acusa. Te acusa e te acusa. Então você fica com peso de consciência. Você se pergunta: mas por que eu me arrependo se eu não mudo? Arrependimento sem conversão não é arrependimento, mas peso de consciência. Porque o teu pecado, quando não mudares, vai te acusar e te matar. Porque o pecado leva à morte. Diz: arrependai-vos, pois, e convertai-vos ao Senhor. Conversão é mudar de vida. A palavra ela nos ensina que o salário do pecado é a morte. E ela volta a nos ensinar que arrependai-vos e produzai frutos dignos de arrependimento. Esses frutos dignos de arrependimento é a conversão, é a mudança de vida. Então é necessário que nesta manhã nós nos convertamos ao Senhor. Nós nos arrependamos de verdade e mudemos de vida. A palavra ela nos fala de um homem chamado Judas. Diz que Judas andava com Jesus, mas Judas não era convertido. O que acontece com Judas? Judas trai a Jesus e teve peso de consciência e matou-se. O que essa palavra quer nos ensinar? Que este mesmo pecado pode nos matar, pode nos levar à morte. Esse peso de consciência, de culpa que nós sentimos por causa do nosso pecado, porque não queremos mudar, pode nos levar à morte. Arrependai-vos, pois, e convertai-vos ao Senhor. Amém. Assim os vossos pecados serão apagados e virá o tempo de refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A palavra ela ainda nos fala de Pedro. Pedro foi um homem que o pastor pregou aqui num domingo, se a mente não me acobarda. Diz que Pedro também era um dos discípulos de Jesus. Pedro andava com Jesus, mas Pedro não era convertido. Pedro era convencido de que era convertido, mas Pedro não era convertido. Ele pode até ter sido arrependido, mas lhe faltava conversão. Conversão caminha com arrependimento, arrependimento caminha com conversão. O que acontece com Pedro? Pedro se comparava com os outros irmãos dele. Ele dizia que ele não é que nem eles. Ele se achava perfeito, mas não era. Então é quando Jesus chama a atenção a Pedro. Diz: Pedro, mais cedo o diabo veio ter comigo e pediu a tua água. O que disse Pedro? Porque estava convencido de que estava convertido. Pedro disse a Jesus: eu não preciso que ores por mim. Eu vou contigo até a morte. Mas chegou a morte e Pedro fugiu. Então ele lembrou das palavras que Jesus
experiência, convenceu-se de que não era convertido, arrependeu-se e seguiu a Cristo de verdade. Amém? Arrependai-vos, pois, e convertai-vos ao Senhor, para que assim os vossos pecados sejam apagados e venha o tempo de refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, arrependimento é conversão. Conversão é mudança. Mudança significa deixar o pecado e seguir a Cristo. Amém? Vamos nos arrepender nesta manhã de verdade. Vamos nos converter e mudar a nossa vida. Porque arrependimento sem conversão nada vale. É a mesma coisa, se você se arrepende e não muda, amado irmão, o teu pecado não será apagado, mas tu serás acusado pelo teu próprio pecado, pela tua própria mente. E este pecado te levará à morte eterna, que será no inferno. Então é necessário que nós nos arrependamos de verdade e nos convertamos ao nosso bom Deus. Amém?